Olá, eu sou o professor Pediatra e hoje vamos conversar sobre a intendência da alergia à proteína do leite de vaca. Roda a vinheta! Não tem vinheta. Não tem vinheta. Antes da gente começar a nossa aula de hoje, nós vamos responder. Eu gostaria que vocês julgassem essas afirmativas em verdadeiro ou falso, certo ou errado. Vamos lá. A primeira. A APLV só causa sangramento nas fezes. Número 2. O diagnóstico da APLV não IgE mediada é feito por exame de fezes. Número 3. O tratamento da APLV consiste em retirar a lactose da dieta da criança. Número 4. O tratamento da APLV dura apenas 3 meses. Número 5. Todas as crianças com APLV estarão curadas aos 4 anos de vida. Beleza, respondido esse questionário, anotem aí suas respostas. Conferiremos o gabarito no final dessa aula. Só um minutinho. Por que a gente vai conversar e buscar a intendência da alergia à proteína do leite de vaca? Porque as alergias, de um modo geral, têm se tornado cada dia mais frequentes, mais prevalentes. E uma das coisas que explica isso é a teoria da higiene. Com a globalização e com o ser humano cada vez mais dentro de casa, evitando contato com a natureza, o uso irrestrito de antibióticos, tem deixado o nosso sistema imunológico um pouco confuso. E isso explica por que desse aumento dos casos de alergia. Uma outra teoria é a exposição precoce. Então, quanto mais cedo as crianças têm contato com a proteína do leite de vaca, maior a chance dela desenvolver algum tipo de alergia. Uau! Beleza? Quando a gente fala em epidemiologia, o último estudo brasileiro mostrou que 1,2% de todas as crianças vão desenvolver algum tipo de alergia ao longo da vida. Quando a gente reduz isso para os 2 primeiros anos de vida, esse número aumenta para 5%. Então, isso é muita criança com alergia e é por isso que a gente precisa cada vez mais conversar sobre isso e entender, que a gente tem um entendimento consciente do que é a alergia à proteína do leite de vaca. Uau! Mas antes da gente falar de alergia à proteína do leite de vaca, eu gostaria que vocês entendessem o que são as reações adversas que os alimentos podem trazer para o nosso corpo. A primeira delas é a que a gente gostaria sempre, que não é uma reação adversa, mas quando a gente come, quando a gente busca aí, substratos para que o nosso corpo funcione bem, para que a gente busque os nutrientes e para que a gente tenha a energia necessária para que o nosso corpo funcione e a gente funcione, a gente precisa do alimento. Então, o que a gente espera é que esse alimento seja reconhecido como um alimento e seja absorvido. Porém, esse alimento que a gente consome com esse objetivo, ele pode trazer algumas consequências. Ele pode trazer uma reação de toxicidade, então a gente pode se intoxicar por um alimento que a gente consumiu. E a gente pode também ter reações de intolerância. Quando eu falo em intolerância, significa que o meu corpo não consegue funcionar de forma correta. Então, por exemplo, a intolerância à lactose, quando eu ingiro a lactose, o meu corpo não consegue absorver essa lactose. E a falta de absorção dessa lactose acaba gerando sintomas. Então, a falta de funcionamento do meu corpo gera sintomas, o que é diferente da alergia. Quando a gente fala de alergia, que é o tema da nossa aula hoje, a alergia é um nome só para várias doenças. Então, eu tenho várias manifestações que podem demonstrar uma alergia. E o que essa alergia vai fazer? Ela é uma reação exagerada do meu corpo, do meu sistema imunológico, a alguma proteína, a algum substrato. Então, eu vou ter contato com alguma coisa, o meu corpo vai reconhecer essa coisa como uma coisa ruim e vai gerar uma reação exagerada. Então, na intolerância, o meu corpo não trabalha direito. E na alergia, o meu corpo trabalha demais. E essa reação exagerada que vai trazer muitas consequências e complicações. Quando eu falo em alergia à proteína do leite de vaca,
né? Em alergia, de um modo geral, eu tenho dois mecanismos básicos de funcionamento dessa resposta exagerada. Ela pode ser rápida, o que eu chamo de IgE mediada, ou ela pode ser um pouco mais lenta, que eu vou chamar de não IgE mediada. E entre elas existem as alergias mistas, que vão combinar estes dois mecanismos. Quando eu falo de alergia IgE mediada, estou dizendo que existem células, as imunoglobulinas do tipo E, vão ser formadas e vão estar agrupadas em determinados pontos do meu sistema imunológico, e a partir do momento que eu tiver contato com aquela proteína, com aquela substância que eu tenho alergia, rapidamente o meu corpo vai responder. Então é uma reação muito rápida, em até 2 horas eu vou ter esse tipo de resposta e eu posso chegar a reações muito graves, como por exemplo a anafilaxia. E quando eu falo de alergia IgE mediada, eu estou falando de uma alergia que eu consigo mensurar com exames de sangue. Então eu posso medir o nível de imunoglobulinas do tipo E dentro do meu sangue. Então, com isso eu consigo fazer um diagnóstico. Já quando eu falo de alergias não IgE mediadas, essa resposta imunológica exacerbada vai ser um pouco mais lenta, porque vai precisar de um recrutamento de outros tipos de células, que não é tão rápido quanto as IgEs mediadas. Então, quando eu estou falando de alergias não IgE mediadas, que a partir de agora nossa aula vai focar nas alergias à proteína do leite de vaca não IgE mediadas, eu estou falando de uma alergia de resposta lenta. Então eu vou ingerir um alimento, esse alimento vai chegar no meu intestino, a parte imunológica do meu intestino vai reconhecer isso como uma coisa ruim e daí vai gerar uma resposta que vai recrutar células para gerar uma inflamação no meu intestino e aí eu ter algum sintoma. Então o caminho da ingestão da proteína até eu ter um sintoma é um caminho mais longo, pode demorar. Então, nisso eu consigo diferenciar essas duas formas principais de alergia, e quando eu falo de alergia mista, é que eu vou ter componentes dessas duas formas. Focando agora na nossa alergia à proteína do leite de vaca, não IgE mediada, é importantíssimo que a gente consiga diferenciar as formas de alergia não IgE mediada, de APLV não IgE mediada. Porque quando eu descubro um fenótipo, uma característica dessa alergia não IgE mediada, eu consigo direcionar melhor o meu tratamento, o tempo de tratamento, e eu consigo prever melhor o prognóstico do meu paciente. Então, as 3 formas clássicas de apresentação da alergia à proteína do leite de vaca não IgE mediada, o FPAS, síndrome da enterocolite induzida pela proteína alimentar, que é uma síndrome muito grave, que vai dar sintomas sistêmicos, como febre, muitos vômitos, dores abdominais. Então é uma criança que vai vomitar muito, em pouco tempo depois de ter consumido a proteína do leite de vaca, ali por volta de 4 horas. É um tempo um pouco maior daquela alergia IgE mediada, mas já é um tempo curto quando a gente for comparar com as outras 2 formas clássicas. Então o FPAS é a forma mais grave de APLV não IgE mediada que a gente tem. E as outras 2 formas clássicas eu tenho a enteropatia induzida pela proteína alimentar, que é quando eu tenho o acometimento principalmente do intestino delgado. Então, lá onde o alimento precisa ser absorvido, eu vou ter uma inflamação importante, e essa inflamação vai diminuir a minha absorção, e com isso eu posso ter sintomas como diarreia e perda de peso. Então, essa enteropatia induzida pela proteína alimentar é um tipo de alergia que vai comprometer muito o ganho de peso do nosso paciente. E quando eu falo de proctocolite induzida pela proteína alimentar, nós temos a forma mais conhecida, que é quando eu tenho um sangramento nas fezes decorrente da inflamação do intestino grosso. Então eu tenho intestino grosso dando sangramento, intestino delgado mostrando uma dificuldade de absorção e com isso impactando no peso e tendo diarreia, e eu tenho a FPAS, que vai dar principalmente vômitos. Essa classificação vai ser muito importante porque não é toda a PLV que vai funcionar da mesma forma.
tá? E quando a gente sai um pouco das formas clássicas, a gente tem percebido cada dia mais o aparecimento de alergias de outras formas. Então, eu posso ter uma alergia à proteína do leite de vaca que causa constipação, que causa cólica, que causa um refluxo, que causa uma dor abdominal crônica, né? Então, eu não necessariamente vou ter só essas 3 formas clássicas de apresentação. E aí a gente chega num ponto importantíssimo também, que é o diagnóstico. Então, se eu estou suspeitando de uma alergia à proteína do leite de vaca não IgE mediada, o que eu tenho que fazer? Quando é IgE mediada, eu vou lá, faço um exame de sangue e eu consigo determinar se existe ou não esse agrupamento de células do tipo IgE, né? Mas como eu não tenho esse tipo de resposta, como é que eu faço esse diagnóstico? É com exame de fezes? É com ultrassom? É com exame de sangue? Não. O diagnóstico da alergia à proteína do leite de vaca não IgE mediada, ele não precisa de nenhum exame. Ou, melhor dizendo, até hoje não foi encontrado nenhum tipo de exame que determine como a gente tem os exames de sangue para dosar ou os exames de contato para diagnosticar as alergias IgE mediadas. Então, como é que eu vou fazer esse diagnóstico, Pedro? Me ajude. Esse diagnóstico precisa passar por um protocolo clínico, né? Então, eu tenho um diagnóstico que é clínico, eu não vou ter exames. E como é que é esse protocolo clínico, como eu gosto de chamar? Eu primeiro tenho a suspeita. Então, eu suspeito que pode ter alguma alergia a algum alimento. Eu faço a exclusão desse alimento. Espero uma melhora ou espero tempo determinado pela literatura. E quando eu tenho esse tempo, eu preciso voltar o alimento. Voltar a ofertar este alimento para aquela criança. E aí sim a gente vai chegar na conclusão. Se voltando esse alimento, essa criança voltar a apresentar os sintomas, eu tenho uma alergia sim. Se eu voltei a dar este alimento e a criança não tem mais sintomas, não é alergia. Então esse é o protocolo de diagnóstico que a gente precisa fazer para a gente determinar se essa criança tem ou não uma alergia à proteína do leite de vaca. Quando eu estou falando desse diagnóstico, então é para que a gente entenda que, por exemplo, eu tenho uma criança que está sangrando, eu tiro o leite de vaca dessa criança, eu já posso dizer que isso é uma alergia à proteína do leite de vaca? E se essa retirada do leite melhorou a criança, eu posso garantir que eu vou precisar que essa criança tenha essa exclusão por tanto tempo? Por quanto tempo eu vou precisar deixar essa criança sem esse leite de vaca? Então, para isso que a gente precisa fazer esse protocolo, para que a gente determine exatamente se é esse o problema. Então, a criança sangrou, eu tirei o leite, ela parou de sangrar, não quer dizer que ela tem alergia ainda. Eu preciso voltar o leite. E aí sim, se ela sangrar, eu vou falar, não, agora eu fechei o diagnóstico. Agora eu tenho certeza que essa criança tem uma proctocolite induzida pela proteína alimentar. E aí eu vou fazer sim uma exclusão, né, que a gente vai chamar melhor de substituição. Nós vamos fazer essa substituição, a gente vai tirar o leite de vaca da alimentação dessa criança, mas vamos colocar outros nutrientes. Quando eu faço essa substituição, eu vou ter motivos para fazer essa substituição por um tempo maior. Então, falando de tratamento, se eu tenho um diagnóstico, eu fiz o meu protocolo clínico e cheguei à conclusão de que sim, essa criança tem uma alergia à proteína do leite de vaca, o tratamento nada mais é que fazer a retirada, né, e fazer uma substituição adequada desse alimento. Então, eu vou substituir leite de vaca e derivados por outros nutrientes. Então, eu não posso dar leite de vaca e derivados para essa criança. E essa substituição vai depender do que essa criança come. Então, se eu tenho um bebê menor de 6 meses que está em aleitamento materno exclusivo, essa substituição vai acontecer na dieta materna. Então, a mãe vai parar de comer leite de vaca e derivados e vai substituir isso por outras fontes. Quando essa criança não mama ou até mama, mas utiliza também fórmulas infantis, eu vou precisar trocar por fórmulas especiais que tem uma proteína do leite de vaca quebrada que diminui o potencial de alergenicidade da proteína. Ou se a criança já está, além de mamando no peito ou utilizando fórmulas, já está com uma alimentação complementar, eu vou precisar
a adequar esta alimentação para que ela não tenha mais contato com a proteína do leite de vaca, certo? E uma vez feito esse diagnóstico, essa criança vai precisar estar longe dessa proteína do leite de vaca para que a gente consiga chegar na cura, né? Como que acontece esse processo de cura, Pedro? A cura vai acontecer quando o meu sistema imunológico, lá de quando a gente conversou de como aparece a doença, quando o meu sistema imunológico parar de reconhecer aquela proteína como uma coisa ruim. Então, ela vai ter contato com a proteína do leite de vaca, vai chegar lá no intestino aquela proteína e ela vai falar: oh, que beleza, isso é comida, isso é coisa boa, pode vir, pode entrar. E não mais vai reagir de forma exagerada. Essa aquisição de cura, essa resposta imunológica adequada a este alimento é o que a gente chama de tolerância imunológica. Então, o meu sistema imune não vai mais reconhecer essa proteína como uma coisa ruim. E isso vai variar muito de pessoa para pessoa. O que os estudos mostram é que, em relação ao prognóstico, 50% das crianças com alergias não IgEs mediadas podem adquirir essa cura até o primeiro ano de vida. 75% das crianças vão adquirir isso até os 3 anos de vida, 90% até os 6 anos de vida e 10% ou não vão adquirir nunca essa cura e vão viver a vida toda sem poder ter contato com a proteína do leite de vaca, ou vão desenvolver essa cura ao longo da vida, tá bom? E é isso. É o que a gente tinha para conversar nesse primeiro encontro em relação à intendência da proteína do leite de vaca. Eu vou deixar agora de novo o questionário para que vocês respondam depois do que a gente conversou, para vocês julgarem como certo ou errado aquelas 5 afirmações. E depois vocês podem mandar no meu e-mail qualquer dúvida que tiverem em relação a essa aula, tá bom? Então vamos responder novamente as perguntas. Número 1. A APLV só causa sangramento nas fezes? Número 2. O diagnóstico da APLV não IgE mediada é feito por exames de fezes. Número 3. O tratamento da APLV consiste em retirar a lactose da dieta da criança. Número 4. O tratamento da APLV dura apenas 3 meses. Número 5. Todas as crianças com APLV estarão curadas aos 4 anos de vida. Se você chegou até aqui, o gabarito é: todas as afirmações estão erradas. E se você não conseguiu descobrir por quê, assiste essa aula de novo. Até logo!